vamos agora ficar no coração de Deus, na misericórdia de Deus, porque misericórdia significa colo. Então abrace-se a si mesmo e diga: Senhor, eu preciso do teu colo, do teu carinho, do teu cuidado, da tua cura e da tua libertação. Amém. Estamos todos no colo do bom pastor? Preparados? Nós vamos mergulhar agora em mais um passo neste acampamento do Sagrado Coração de Jesus, que é a misericórdia como fonte de cura e libertação. Estenda a mão aqui para este palco que se faz altar, onde nós temos a imagem do coração de Jesus, juntamente também com a nossa Mãe Maria. Estenda a mão para cá e diga: eu preciso, Senhor, do teu amor. Quero viver na tua presença, na presença do teu amor. Eu preciso, estou ferido, machucado, preciso de cura e de libertação. Liberta-me, Senhor. Nós ouvíamos aqui na nossa adoração, antes desta pregação, duas palavras de sabedoria. A primeira palavra de sabedoria foi a seguinte: este é o segredo, viver na presença do Senhor. Foi forte isso, não foi? Tudo fazer na presença do Senhor, tudo pensar na presença do Senhor, amar e até sofrer na presença do Senhor. A nossa vida muda se fizermos compras no supermercado na presença do Senhor. Aquilo que não precisaríamos comprar vai ficar de lado. Como seria diferente se casais almoçassem, brincassem e brigassem na presença do Senhor? Imagina, briga de marido e mulher e o Senhor do lado olhando. Aí os dois veem que tem alguém ali. O amor está me olhando. Boa parte das palavras que dizemos não diríamos se estivéssemos na presença do Senhor. O fato é que a gente se esconde de Deus, como nossos primitivos pais, Adão e Eva, se esconderam quando pecaram. E quando Deus chegou no jardim e perguntou: onde é que vocês estão? Eles estavam disfarçados, eles estavam mascarados, eles estavam com roupas, não estavam mais na presença do Senhor, porque eles estavam na presença dos ídolos. Então a segunda palavra de sabedoria que nós ouvimos foi a seguinte: deixe cair por terra todos os ídolos. Portanto, nós temos a presença do Senhor, a presença do amor, e temos também a presença do terror na nossa vida. Nós temos a presença do Deus que nos convida ao diálogo, e nós temos a presença de alguém que é o diabolo, aquele que congrega e aquele que desagrega, que divide. Portanto, nós podemos ter uma vida íntegra, inteira ou desintegrada, esfacelada, feito um vaso de barro caído no chão e todo quebrado. Como é que está a sua vida? Você está íntegro? O Brasil está quebrado, é ou não é? Vocês responderam rápido, hein? O Brasil está quebrado, desintegrado, e nós queremos rezar aqui neste acampamento para que o nosso país, o nosso querido Brasil, que eu prefiro chamar de terra de Santa Cruz, e essa terra de Santa Luz, que ele se reintegre pela força de pessoas íntegras e integradas, e é isso que nos faz o Espírito Santo. O Espírito Santo nos integra, e isto é cura, e isto é libertação. Fique de pé. Vamos fazer a experiência de nos integrar na palavra de Deus.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. A partir daquela hora o discípulo a acolheu junto de si. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, até o fim ele disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de água, cheia de vinho, de vinagre. Amarraram num ramo de isopo uma esponja embebida de vinagre e levaram à sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Mas era o dia de preparação do sábado, um dia solene. E para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram, quebraram as pernas primeiro a um dos crucificados, depois a outro, e chegando a Jesus, viram que já estava morto. Por isso não lhe quebraram as pernas, mas um soldado traspassou-lhe o lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que vós também creiais. E isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E um outro texto da Escritura que diz: olharão para aquele que traspassaram. Palavra da salvação. Fique de pé, vamos nos colocar na presença do Senhor, agora cumprindo aquela profecia, fazendo o sinal da cruz. A cruz é instrumento de cura e de libertação. Você crê nisso? Então, eleve sua mão e agora coloque a mão no peito. Agora vamos fazer este sinal de libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui nós temos uma cruz muito interessante, que sempre acompanha aqui o acampamento do coração de Jesus. A cruz do coração aberto. Um coração traspassado, o coração de Jesus, aberto pela lança, né? De onde saiu sangue e água no texto que acabamos de acompanhar e proclamado aqui. Essa cruz tem um coração aberto, vazio, ele não está aqui, ele ressuscitou. Essa cruz, ela tem as quinas, vamos dizer assim, como se tivessem sido lixadas, aplainadas, porque é uma cruz que foi restaurada, não é? É a nossa vida que tem muitas quinas às vezes, não é? A gente precisa lixar, ou deixar que Deus restaure, repare. Então é um coração aberto e restaurador. Nós estamos diante desta cruz do Sagrado Coração, essa cruz do amor que repara, do amor que restaura, do amor que nos cura, do amor que nos liberta. Vamos fazer de novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, você percebe que esta cruz, ela tem cinco chagas. Você sabe que Jesus, isso é uma devoção antiga do Sagrado, anterior até ao Sagrado Coração de Jesus, a devoção às 5 chagas de Jesus: a chaga do lado aberto, a chaga das 2 mãos e a dos 2 pés. Então essas são as 5 chagas de Jesus. Essa cruz tem o coração aberto no meio e depois estes 4 lados. Ora, então nós poderíamos fazer o sinal da cruz nas 5 chagas. Coloque a mão no seu coração
é o coração aberto, também um coração muitas vezes chagado, não é? Que você quer viver na dimensão da Trindade. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu fiquei pensando, qual a ligação entre essa cruz e o amor, que é o mandamento da cura, o mandamento da libertação? Fiquei pensando, que talvez seria como, mais ou menos, a senha, não é? Vocês já perceberam isso? Cada vez que a gente chega num lugar, a gente pergunta, qual é a senha? Não é? E já olha aqui no celular, já vê, todo mundo aqui chega na Canção Nova e diz, tem Wi-Fi? Olha, aqui tem um monte, eu estou vendo aqui, ó, tem a Iracema, Coronel Amarildo, né, deve estar aí, não? De longe, mas você já achou também essa conexão. E aí pergunta, mas qual é a senha? Aí diz, tem que digitar a senha. No caso aqui do Coronel Amarildo, não sei quem é, diz aqui, senha, aqui. Não sei qual é a senha, alguém sabe? Mas e se aparecesse aqui, céu, paraíso, cura, libertação, a rede da felicidade, qual seria a senha? Alguém sabe? Bom, todo mundo aqui sabe a senha. Mas, um dia, alguém perguntou para Jesus, qual é a senha do céu? Como é que eu faço para entrar no céu? Qual é a chave? Qual é o segredo da felicidade? Qual é o segredo da cura? Qual é o segredo do amor? E Jesus respondeu, escuta, presta atenção, escuta. O segredo eu vou te dizer, é amar a Deus sobre todas as coisas e você viu como é que você já acabou de fazer o sinal do amor? Então vamos ver, coloca a mão aqui no coração, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Olha só, você acabou de entender o sinal da vitória. Vitória. Esta é a cruz que salva. Isso tem um significado, gente. Então, amar, põe a mão no peito. Mas põe a mão fechada assim. Muita gente diz, mas Padre Joãozinho, o que é esse amor que cura, salva, liberta, perdoa? Integra, reintegra, me leva ao caminho de felicidade, abre o céu. Amar, estende a mão assim fechado para cá. A gente vive fechado. Egoísta, narcisista, autorreferencial, ouvido fechado, mente fechada, mão fechada, olho fechado, ouvido fechado para o irmão. Então, aquele coração na cruz que a gente acabou de ouvir é um coração. Esta é a lição de Jesus. Do Cristo morto na cruz vem a lição do amor. Um coração. Então, amar é. Amar é simples assim. Se alguém quer ganhar a vida, vai perder. Mas se alguém aceita perder, vai. Os últimos serão e os primeiros serão os. Camões dizia assim: o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é cuidar que se ganha em si. Estende a mão para cá, assim bem bonito. Amar é. O que é? Diga fora. Amar é. Abrir. Então você tem 5 dedos aí, não é? Amar é abrir-se. Abrir-se a quem? Ao Pai, sobre todas as coisas, como a si mesmo. Veja, este é o sinal da luz. Este é o sinal da cruz. Este é o sinal do amor. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvas. Agora com a mão aberta, né? Vitória,
tu reinarás, ó cruz, tu no... Põe a mão no coração, aproprie-se dessa verdade e sente um instante. Pode sentar. Eu quero dizer para você que eu passei muitos anos da minha vida pensando sobre isso. Não é o primeiro acampamento do Sagrado Coração de Jesus. Muitos anos. Eu fiquei pensando o seguinte: primeiro, para chegar a essa síntese da cruz e da luz, do amor e do coração aberto, não foi de uma hora para outra. Até que um dia caiu a ficha. E eu entendi que isso tudo faz sentido na palavra de Deus, na Bíblia, na arquitetura da alma. Deus nos criou feitos à imagem e semelhança do amor. Filho de peixe, filho de amor. Então nós somos, a nossa vocação é sermos amorizados. Estenda a mão fechada assim, abre e diga: amoriza-me, Senhor. Somos vocacionados a ser eucaristizados, corpo de Cristo. Levanta a mão e diga: eucaristiza-me, Senhor. É a mesma coisa que ser santo. Ser santo é ser transformado em Deus, ou seja, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então diz: santifica-me, Senhor. Isso tem várias traduções, quer ver? Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então estende a mão e diga: aperfeiçoa-me, Senhor. Estamos no ano da misericórdia. Então diz também: sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é. Então, misericordia-me, Senhor. Essa ficou difícil, né? Mas essa quem inventou não fui eu. Essa quem inventou foi o Papa Francisco. O lema do brasão do Papa é miserando atque eligendo, que em português seria misericordiando, ele me chamou. É o olhar de Jesus para Mateus na coletoria dos impostos, quando ele olha e diz assim: vem cá, deixa tudo isso, vem me seguir, venha viver na minha presença, na presença de Deus. E então, com um olhar de misericórdia, ele chamou Mateus. Ele misericordiou Mateus. O que é misericórdia? Misericórdia é colo, é rahamim. Rahamim em grego, em hebraico, é colo, é útero. Não é? Então, ter misericórdia é ter colo, ter um ombro para o outro, ter um olhar de acolhida, um olhar providente, ou seja, favorável, não é? Acolhedor. Deus, Ele nos acolhe na sua imensa misericórdia, no seu colo amoroso e nos cura. Tudo isso eu coloquei aqui no livro Os 5 Segredos do Amor. Toda esta pregação, por um desígnio da providência de Deus, não é uma coincidência. Quando me deram o tema desta manhã, eu tinha terminado este livro que está sendo publicado pela Canção Nova. Os 5 Segredos do Amor. Descubra a senha de acesso para uma vida saudável e feliz. Quem não quer viver uma vida saudável? Quem não quer viver uma vida santa? Quem não quer viver uma vida feliz? Mas qual é a senha? Quando você chega na igreja, você pega o celular do coração e procura a conexão com Deus. E aí pede uma senha. Qual é a senha? Da vida equilibrada, da vida integrada, da vida feliz. Felicidade é santidade. Santidade é felicidade. Não há um santo infeliz. Pode ser que seja um santo sofredor, mas até no sofrimento ele encontra caminhos de felicidade. Por quê? Como diz o Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, santidade é felicidade. Quando alguém é declarado beato pela igreja, isso é beato. Por exemplo, agora nós temos a beata Teresa de Calcutá. Beata significa bem-aventurada, que significa feliz. Quando Maria chegou diante de Isabel, Isabel disse: bem-aventurada,
beata, feliz aquela que acreditou, porque nela vai se realizar tudo aquilo que Deus falou. Então, Isabel declarou Maria feliz. Quem quer ser feliz, diga amém. Amém. E qual é a senha da felicidade? Tudo bem. Jesus é uma palavra maravilhosa que tem 5 letras. Já percebeu? Mas o que é ser Jesus? Como diz Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, minha vida presente na carne eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por isso, eu vivo, mas não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas qual o caminho para isso? Quais estes 5 caracteres da senha de acesso para o céu e para a felicidade? Eu percebi cada coisa interessante. Os primeiros livros da Bíblia é o Pentateuco. Já viram? O que significa penta? Tá. Davi, na hora de vencer Golias, pegou quantas pedrinhas? Tá. Quantos gigantes tinha? Como é que ele se chamava? Golias. Vocês sabiam que depois Golias teve mais 4 filhos? E dizem até que Davi teve que usar as outras 4 pedrinhas. Para todo dia nós temos que vencer um gigante. Talvez você diga, padre, eu tenho um problema gigante lá em casa. Eu preciso não só de uma, das 5 pedrinhas. Aliás, numa das aparições de Nossa Senhora, ela fala das 5 pedrinhas, a oração, a palavra de Deus, a confissão, não é? As 5 pedrinhas para alcançar a conexão. Então eu estou me convencendo que para se conectar no Wi-Fi, na internet da felicidade, é preciso digitar 5 caracteres, das 5 chagas, das 5 pedrinhas, do Pentateuco. E aí poderíamos falar dos 5 dedos. Coloque a mão fechada no coração. Primeiro caractere, qual é? Escuta, escuta, diz o Senhor. Escuta, amar é, abre esse coração. Amar é, abre, aperta bem, é isso. Este é o primeiro caractere, o amor. Depois, coloque a mão na cabeça, todos os teus projetos, tudo, amar a Deus, mas amar a Deus sobre todas as coisas. Terceiro caractere. O 4, e ao próximo. E o 5, como a si mesmo. Aqui, no livro dos 5 segredos, eu mergulho um pouco mais fundo em cada uma destas 5 dimensões da felicidade. Quer me acompanhar? Eu proponho que nesta manhã a gente mergulhe apenas em 2 coisas, em cada um dos segredos, para que a gente aprenda bem. Depois você pode ler no livro, anotar no seu caderno. Em cada uma dessas 5 dimensões existe uma doença. Infelizmente. Uma idolatria. Aqui nós ouvimos a palavra de profecia. Deixe de lado os ídolos. Foi isso? Deixe cair por terra todos os ídolos. Infelizmente, no meio do caminho tinha uma pedra. Tudo era um paraíso original, uma felicidade. De repente veio uma voz diabólica. E o ser humano ouviu a voz errada e começou a criar uma confusão, um desequilíbrio original. Isso a igreja chamou de pecado original. O que aconteceu? As coisas que deviam estar aqui embaixo, amar a Deus sobre todas as, lá para baixo, foram lá para cima. E o homem se tornou escravo das coisas. E Deus, que estava aqui em cima, foi colocado do lado. Já vai desequilibrando. E quem é que estava aqui do lado? Amar a Deus sobre todas as coisas. E para onde foi o próximo? Foi para baixo. Caim matou Abel. Está percebendo? Os primeiros 11 capítulos da Bíblia são a revelação do código, da senha. Foi para baixo. Bom, e o a si mesmo? Perdeu a identidade, perdeu a felicidade, perdeu a integridade, se desintegrou. Fique de pé. Vou te mostrar de uma maneira dramática o que significa isso.
Olha aqui. Agora, vamos representar aqui o pecado. Sabe o que é o pecado? O pecado é o seguinte, logo de manhã fazer isso é um perigo. Levante o pé assim. O direito ou o esquerdo, como dizer. Já está ruim, né? Vai ficar pior. Deixa eu chamar aqui. Tem os 3 nossos religiosos, vem aqui para fazer, para eu não cair sozinho. Eles estiveram ontem no show maravilhoso, vocês assistiram? Esse daqui a gente chama de Tavinho. É porque é o Otávio. Não sei porque tem Zezinho, Joãozinho, no conventinho lá em Taubaté, então tem o Tavinho também. O Eduardo, que vai ficar padre em janeiro. Esse aqui vocês não viram, ele estava ali com taquicardia aqui atrás. O Rafael estava ajudando a gente por trás, né? Todos eles são seminaristas, então vamos lá. Vamos representar o que é o pecado original. É o seguinte, levante o pé direito. Vocês não imaginavam essa, né? E agora, vai virando assim. Agora levanta o pé esquerdo. É ruim. Espera aí, deixa eu explicar. Deixa eu vir aqui. Vamos lá. Então, levantando o pé direito. Isso. Dá uma... Eduardo, você tá ruim, né? Tá bom, agora vai virando para um lado assim. Agora levanta o outro pé, né? Não dá. Rafael, não tem jeito? Desequilibra o negócio? Aqui, ó, todos nós usamos a mesma cruz, aquela cruz que está lá atrás. Eu já expliquei para vocês esse sentido, né? Essa cruz. Um dia eu explico, mas obrigado, uma salva de palmas para eles. Não conseguiu? É ruim, mas pecado é isso. Pecado é um desequilíbrio vital. Estenda a mão para cá fechada e diz: pecado é fechamento, pecado é idolatria, pecado é desequilíbrio, pecado é doença, pecado fede, cheira mal, pecado é ruim, é infelicidade. Por hoje, assim com o dedinho, não vou mais pecar. Pode sentar. Então, é isso mesmo. Então aconteceu isso. Isso tudo está escrito aqui. Aí, eu fiquei pensando assim, mas peraí. Como é que agora nós vamos buscar a solução para esse desequilíbrio? Para este problema que foi passado de geração em geração? Gente, isso existe. Às vezes a mãe não diz para o filho assim: você está ficando que nem seu pai. É porque tem uma coisa que passa de geração em geração pelo nosso DNA, é ou não é? E o pecado também. Essa mania de desequilíbrio, esta mania de ouvir a voz errada, passa de geração em geração. Mas, para cada uma destas 5 dimensões, existe uma lei para nos reequilibrar. E existe um remédio para nos curar. É isso que eu começo a descrever aqui. Querem conhecer as 5 leis? Querem conhecer os 5 remédios? Então, se eu deixar este livro cair, ele vai subir ou vai descer? Tem certeza? Olha lá, hein? Tchan. Ele vai subir? Ele vai cair? Tem certeza? Como é que vocês têm tanta certeza que esse livro vai cair? Porque tem uma lei. Como chama essa lei? Lei da gravidade. Então, se eu deixar ele cair... não é que cai mesmo? Cai, não cai? Existe uma lei da gravidade para a gente também? Tem. A natureza deu e a natureza pede de volta. Vem. E tudo cai. Não é verdade? Tudo cai nessa vida. Tudo cai. Só que as coisas devem estar ali, na lei da gravidade, lá embaixo. O dinheiro, tudo que você tem, as suas posses, porque nós não levamos nada desta vida. Até o nosso corpo é feito de terra,
terra humanizada, terra com sopro, terra animada pelo sopro de Deus, mas é terra. Tu és pó e pó haverás de te tornar. Temos que ter consciência de que somos frágeis. Se cair, quebra. E talvez a gente chegue aqui na Canção Nova quebrado. E você está buscando restauração, reparação. Esta palestra. A misericórdia de Deus que te dá cura, cuidado e libertação. Restauração. Tá, se eu deixar esse livro cair, ele vai para a terra. Mas e se eu deixar a minha alma? Ela vai subir ou ela vai descer? Vai subir? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que se sentia como um passarinho pronto para subir para o céu. Que as asas ainda não ajudavam porque era um passarinho pequeno. Um filhotinho, ela dizia. Eu quero voar, meu coração é de águia adulta, mas eu sou uma águia pequena. Então Santa Teresinha, doutorinha da igreja, descobriu que não há só uma lei da gravidade que nos puxa para a terra. Há uma lei da espiritualidade que nos puxa para o céu. O Pai é nosso, está no... O pão é nosso, está na... Bom, então já sabemos duas leis. A lei da gravidade e a lei da espiritualidade. Padre Léo traduziu a lei da espiritualidade de uma maneira fantástica na última pregação dele aqui na Canção Nova. Buscai as coisas do alto. Gente, são duas leis da atração. Quando nós ouvimos o final do Evangelho, João olha para o lado aberto de Cristo na cruz e diz, é verdade, olharão para aquele que transpassaram, e na cabeça dele lembra um outro texto de João, que diz assim, quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Nós fomos atraídos aqui a este acampamento pelo Sagrado Coração de Jesus, é ou não é verdade? Então, poderíamos dizer que há 5 leis da atração, que me reintegram. A primeira é a lei da gravidade, mas depois há uma lei da espiritualidade. Deixe-se atrair pelo céu. Há no nosso coração uma saudade do paraíso original. Até aquele marido que está lá em casa, no sofá, umbigo de fora, cerveja do lado, assistindo. Você queria que ele estivesse assistindo a Canção Nova, ele não está, mas nessa hora ele mudou o canal. E ele estava zapeando, e agora parou e eu estou falando dele. Você mesmo que está aí, devoto do Santo Sofá. Buscai as coisas do alto. Sabe? Mesmo aquele jovem que está na droga, ele está procurando a felicidade, ele não está procurando a morte. Ele está encontrando a morte, mas o coração dele está buscando a felicidade. Alguém que vive uma vida sexual irresponsável, ele está procurando a felicidade, num prazer que não tem limites e que vai levá-lo, talvez, ao desequilíbrio vital, e no final vem uma tristeza tremenda, uma depressão tremenda, um desajuste total, porque pecado é isso, pecado é ruim, gente. Então, tem uma lei da espiritualidade, uma lei da gravidade. Mas não tem só 2, eu falei que são 5. Você quer se integrar? Você vai decorar então. Lei da espiritualidade, a segunda? Lei da... É amar a Deus sobre todas as... Já sabemos 2. E então tem o próximo. Qual seria então a outra lei? A lei da proximidade. O Papa Francisco respondeu a alguém que perguntou, Papa, quem é o próximo? Ele disse, próximo é aquele que está próximo. Mas hoje em dia, com as redes sociais, às vezes, quem está próximo está distante, quem está distante está próximo. É ou não é verdade? Então, um homem caiu na beira do caminho, e passou um, não cuidou, passou outro, não cuidou, mas passou o samaritano, parou e cuidou, se aproximou dele. Então, esta lei da proximidade, há em nós um magnetismo que puxa para o irmão,
um senso, um faro de solidariedade, principalmente com os pobres, os sofridos, os lascados, os deprimidos, e é preciso exercitar-se nessa lei que me integra, que me atrai. Vocês estão observando o Papa Francisco, como ele vive isso o tempo inteiro? Aqui na Jornada Mundial da Juventude, ele deu um baile na segurança, porque ele entrou numa Assembleia de Deus, ali dos nossos irmãos da Assembleia de Deus, e não era para ter entrado. Eles estavam tendo culto, isso a TV não mostrou, porque nem tinha como entrar lá. Ele foi entrando, daquele jeito dele, né? Ele anda assim, vocês já viram? O Papa Francisco anda assim. Ele foi, entrou lá e sentou, e ficou ouvindo o sermão do pastor. Agora, está se preparando os 500 anos da Reforma Protestante. O Papa disse, eu vou. E foi. Entendeu? E foi. Então, para ele, não é que ele com isso está concordando com tudo que se diz, mas ele em primeiro lugar vem a proximidade, a amizade, o diálogo. Primeiro canta parabéns e come o bolo do aniversariante. Depois vai discutir a relação. Depois vai discutir. Uma coisa é discutir a relação depois que a gente comeu o bolo do aniversário juntos. Primeiro vem a amizade, primeiro vem a comunhão, primeiro vem a proximidade. E sabe de uma coisa? Esta proximidade cura, como tem marido e mulher longe, né? Tem uma frase na Bíblia que diz que o sol não se ponha sobre vossa ira, não deis entrada ao demônio. Quando a gente dorme brigado, o demônio dorme no meio. Imagina marido e mulher sentindo aquele espetinho assim, no meio da noite. Que é isso? Não sou eu não, que é isso? Sou eu não. Aí tem um terceiro dormindo no meio, é o demônio. Muitos casais, se levassem a sério esse versículo da Bíblia, fariam questão de se perdoar antes de dormir. Então, primeira lei da espiritualidade, segunda lei da gravidade, terceira lei da proximidade. E comigo mesmo, é uma lei da interioridade. Gente, nós precisamos ter vida interior. Algo me atrai para dentro de mim mesmo, para o cultivo da intimidade. Nós vemos no mundo dos reality shows, aonde todo mundo quer saber da vida de todo mundo, é ou não é? Sabe que aquele artista, você viu o padre aqui da paróquia, percebeu já? As pessoas precisam de intimidade, precisam de interioridade, e há uma força de atração que me leva para dentro de mim mesmo. Agora vejam que bonito, se eu me deixar atrair pela força da espiritualidade, for a me deixar minha alma subir, chegar até o Pai, eu encontro um Deus misericordioso. Se eu me deixar chegar até o jardim da criação, as coisas, a água, se eu saborear o alimento, se eu viver a dimensão soberana como jardineiro da criação, como dizia São Francisco de Assis, louvado sejas meu Senhor pela natureza criada, né? Se eu viver com essa sustentabilidade, fazendo até coleta seletiva do lixo, veja, responsabilidade social, cuidando da água, não gastando demais, a santidade passa por isso, por esse cuidado com essas pequenas coisas. Se eu viver esta proximidade com o outro, se eu viver esta integridade, subindo eu encontro o Pai, indo ao irmão na proximidade eu encontro Jesus, indo a mim, lá dentro de mim mesmo, eu encontro Deus também no Espírito Santo. Então, a Trindade habita em mim, a Trindade habita em você, ela passeia no jardim da nossa alma, como lá no início, e se você viver estas leis, você vai ter uma primeira ou quinta lei, que une os seus caquinhos, é a lei da integridade. O pecado nos desintegrou, mas o Espírito Santo vai como um dínamo agindo em nós, de modo a que nós sejamos reintegrados. Estenda a mão fechada assim para cá, e diga: amar é, e tornar-se íntegro. Amar a Deus, em quem eu encontro um Pai querido, um colo de misericórdia, que me deu como responsabilidade cuidar das coisas como jardineiro da criação. Nada levo daqui, tudo tenho emprestado. E ao próximo, de quem eu quero me aproximar,
e nele encontrar a pessoa de Jesus. Eu quero encontrar Jesus no meu irmão. E depois, numa viagem para o porão da minha alma, num momento de silêncio e de intimidade e de interioridade, discreta, solitária, mas de uma solidão acompanhada, quero encontrar o Espírito Santo e viverei de modo íntegro e aberto. Simples assim. Essas coisas, gente, a gente não aprende de uma hora para outra, não tem escola, não é? Leva uma vida inteira. Por isso eu não tenho pudor de mostrar o resultado, não é? Eu tenho 40 livros, eu não trago sempre um livro aqui, né? Vocês me conhecem, já leram Como Liderar Pessoas Difíceis, as 7 Virtudes do Líder, tudo muito bom. Mas aqui, eu procurei escrever essas coisas que são tão simples, tão óbvias, mas que às vezes parece que a gente não vê, que tem um caminho, tem uma senha, e isso exige um exercício permanente. Maria integrou estas coisas no céu e na terra. O céu é o Gabriel, a terra é a Isabel, veja, ela conectou. Leia Lucas capítulo 1 e você vai encontrar essas 5 dimensões, estas 5 pedrinhas, estas 5 chagas que precisam ser curadas. Aí você vai me dizer, Padre Joãozinho, você falou lá no início da palestra, escreveu aí também os 5 remédios, porque o senhor veio aqui falar também de cura, não só de libertação e de integração. E como é que são os 5 remédios? Então veja bem, quando a gente chega na quaresma é um retiro de cura e de libertação, né? Na quarta-feira de cinzas, o padre põe a cinza na cabeça, o diácono, o ministro, coloca a cinza na cabeça da gente, num gesto penitencial, e diz, converta-se e creia no Evangelho. É preciso mudar de vida. Ou então ele diz, lembre, você é pó, você é terra, e terra voltará a ser. Tu és pó, e pó haverás de te tornar, né? São as 2 frases que o padre pode dizer. E aí começa a missa. Não sei se vocês já observaram isso, mas lá na missa tem uma oração da coleta que resume o Evangelho de Jesus, que diz o seguinte: dai-me, Senhor, os 3 remédios essenciais para uma vida saudável e feliz. Quais são? Oração, jejum e esmola. Alguns traduzem como caridade, eu prefiro esmola mesmo, é o que está na Bíblia, não é? Jesus não disse só para praticar a caridade, ele falou esmola, porque esmola é uma caridade concreta, não é? Eu tenho tanta dó que você está com fome, coitado, isso é misericórdia. Espera aí, você está com fome? Vem cá, vou te dar um pedaço de pão, está aqui, come. Isso é esmola, é um amor em gesto, é o amor em ato. E a Bíblia diz que a caridade, a esmola, cobre uma multidão de pecados, ou seja, ela cura tudo. Então, o principal remédio é esse, é a caridade. Mas existem os outros 2. Só que lendo o texto de Jesus com mais atenção, eu fui descobrindo que não são 3, que são 5 remédios, um para cada dimensão. Então vamos ver, a nossa relação com Deus foi maculada, foi manchada, pecado significa mancha, mácula, é o ketchup daquele, isso é horrível, né? Essa imagem de pecado é horrível, aquela camisa novinha que você compra, sabe aquelas camisas caras, que você ganha no Natal, não tem? Todo mundo não tem aquela camisa cara que ganha no Natal? E aí você vai comer o lanche, aquele do carrinho da esquina, né? E daí você dá aquela mordida e o ketchup cai aqui. Você vai para casa e lava rápido, mas ficou a mancha, a nódoa. Você olha sempre, só você vê, mas está lá. Isso é pecado. Pecado é a mancha. E fica, né? Só que a confissão perdoa a mancha, perdoa o pecado, né? Perdoa a culpa, mas não tira a mancha. Aí teria que falar de indulgência e tal, nós vamos deixar isso para outro dia, não é? O fato é que nós estamos manchados,
na nossa relação com Deus, maculados. Qual é o remédio para curar a relação com Deus? A oração. Rezar. E como é que a gente reza? Rezando. Padre Delton aqui falou uma palavrinha durante a adoração que pode ter passado despercebido para muita gente. Mas ele diz assim: reze em línguas, reze desse jeito, reze com novas sílabas, o Senhor vai te dar esta nova linguagem, porque a gente aprende a rezar rezando. Ele falou aqui, não é isso? Como é que a gente aprende a rezar? Rezando. Não é indo numa escola, não tem aquela aula assim de oração. Até existem escolas de oração, e muito boas. Mas a gente aprende a rezar mesmo rezando. E uma das formas de oração é a contemplação, é parar e contemplar. Por exemplo, aqui na Canção Nova, existem algumas coisas assim muito legais. Quer ver? Você vem aqui no rincão e alguém te conduz numa meditação, como neste momento. Aí daqui a pouquinho você vai sair, vai ter o seu intervalo e aí vem a hora do almoço. Na hora do almoço, você vai, faz o seu lanche e sobra um tempinho. Tem ali o Santuário do Pai das Misericórdias, que é um santuário de portas abertas. Está sempre, eu já observei isso. Até bem pouco tempo nem tinha porta. Agora já deu para pôr uma porta, tem a Porta Santa, né? A Porta Santa no começo nem tinha porta, era só santa, não é? Mas estava lá. O coração de Jesus também não tem porta, porque ele fica sempre aberto, não é? Então o Santuário do Pai das Misericórdias está com a porta aberta. E não tem ninguém falando lá dentro. Você entra e reza ao teu Pai em segredo. Então, o primeiro remédio para curar é a oração. Para curar a nossa relação com Deus. Senta no teu quarto, em qualquer lugar, vai rezar o terço, reza a Ave Maria, vai na missa, faz a tua oração. Qual é o teu projeto de oração? De recuperação da integridade da relação com Deus que é Pai. Mas não é só esse, então, são 5, então vamos logo. Para curar a minha relação com as coisas que foram lá para cima e se tornaram ídolos, como é que eu curo a minha relação com as coisas? O segundo remédio qual é? O jejum. E eu acrescento ao jejum a abstinência. Primeiro, existe até um livro do Padre Jonas aqui, chama Práticas de Jejum, muito interessante, em que ele distingue as formas de jejum e também de abstinência. Ora, Padre Léo costumava dizer, o diabo não é feio, o diabo é formoso, para as gordinhas ele tem cara de pudim. Eu achava muito interessante isso, porque o diabo é sedutor, gente, ele é sedutor, então ele, aquela serpente assim aparece nos filmes, né? Nas gravuras, uma serpente horrível, um diabo feio, mal-humorado, com mau hálito, o diabo passa aquele flogoral, não sei como, né? O diabo é um cara muito legal, é aquele amigão que bate no peito e te convida para ir beber. Vamos lá, porque, né? É o corrupto que diz, vamos só dar um jeitinho, não tem problema. Ele é um malandro. Malandro é sempre um cara legal, não é? O diabo é um cara legal. Só que não. Ele vive dizendo assim, está tranquilo, está favorável. Isso é conversa do diabo. Isso é conversa do tinhoso, do encardido. Ele quer primeiro te seduzir, para depois te acusar. Então não seja besta. Não seja besta. Viva no combate espiritual por meio desta arma, deste remédio que é o jejum. Quarta-feira, sexta-feira, viva uma disciplina. Tem gente que diz assim, essa coisa está ultrapassada de jejum, aí vai no médico, o médico diz, você tem que fazer uma dieta, viu? Aí a pessoa faz dieta, não faz jejum e faz dieta. Quem vive a prática do jejum frequente tem mais saúde. E abstinência também, eu tenho observado isso, não é? Você chega numa comunidade, tem que a pessoa que vive o jejum como mística permanente. E outra, abstinência é muito importante. Algumas coisas a gente precisa simplesmente se abster delas. Não faz falta na sua vida cigarro, bebida, né? Uma bebida destilada, o sujeito me disse assim, padre, eu não tenho vício, eu só bebo em casa. Uma cervejinha, quando? Não, todo dia. Quanto mais ou menos? Não, umas 4, 5 latinhas. Mas é antes de dormir, padre, não atrapalha ninguém. É vício. Ela que manda em você, não é você que manda nela. Então liberte-se por meio da abstinência.
Tem gente que precisa se abster de palavra. Fala muito, mas muito. A pessoa já nem consegue mais aguentar a própria voz, de tanto que fala compulsivamente. E assim tem outras coisas. Televisão. Tirando a Canção Nova, as TVs católicas, tem algumas que não dá para assistir, gente. É ou não é verdade? Computador. Agora não é mais computador, agora é celular. Redes sociais. Né? Tem gente que vive ali, não sai mais. O dedo já vai dormir, o dedo fica assim. Né? O marido pergunta, Rosélia, por que você está me... É carinho? Não, é automático. Automático, ficou automático. Não dá, né? Então, abster-se um pouco. Abster-se. E tudo que é demais é veneno. Então, jejum. Uma prática de jejum e uma prática de abstinência vai curar a sua relação com as coisas. Outra coisa, quando a gente se abstém, o apetite fica melhor, já perceberam? A pessoa que come, eu vou dizer, só um docinho, mas daí come um pratão de doce. E aí fica triste. Eu não sei porquê, mas eu estou tão triste. Hã? Vai comer carne e daí come 4 bifes. Aí fica triste. Por quê? Porque está com um efeito de satisfação. É bom sempre, as nutricionistas falam isso. A doutora Gisela Savioli já cansou de falar isso aqui na Canção Nova. É bom sair da mesa sempre com um pouquinho de fome. Isso é espiritualidade na relação com as coisas. Então, para reequilibrar a minha relação com Deus, a oração. Para reequilibrar a minha relação com as coisas, eu preciso do jejum e da abstinência. E para reequilibrar a minha relação com o próximo, a lei da proximidade e o remédio da esmola. Mas como assim? Dá um pouco de afeto. Tem gente que não está precisando de um pão, está precisando de um beijão, de um ombro, de um olhar favorável, de um carinho assim, ó. O que você está precisando? Eu estou aqui para te ajudar. Então, a caridade transformada em esmola, em recompensa afetiva, as pessoas precisam de afeto, gente. Precisa de um elogio. Quantos elogios você deu? Quer ver uma outra coisa? Fazer uma pergunta. Perguntar é um jeito de amar. Repita comigo. Para perguntar tem que ter muita humildade, caridade e até disponibilidade. Tem que ter um ouvido aberto. Jesus era um perguntador. Aos 12 anos no templo, ele já perguntou: vocês não sabiam que devia me procurar na igreja? Mulher, ninguém te condenou? Pedro, tu me amas? Quem dizem por aí? E vocês? Quem dizem que eu sou? Que queres que eu te faça? Jesus perguntou. O tempo inteiro ele perguntava. Às vezes acontece que tem marido que não pergunta para a mulher o que você achou desse bigode. Pergunta para ver o que ela vai responder. Horrível! Não percebeu que eu já não estou gostando de te beijar? Esse bigode parece... Engoliu o passarinho, ficou com as asas para fora. A mulher não está gostando. E ela acha que está fazendo sucesso com aquela comida que ela sempre repete a mesma. Como é aquele negócio que vai frango com leite, com cogumelo? Isso aí mesmo. Todo mundo gosta, mas tem gente que não gosta. E o marido não gosta. E ele não fala. Porque ele tem problema com leite. Né? Como é que é aquele negócio do leite que tem? Vocês estão sabendo tudo, hein, gente? Né? Intolerância à lactose chama, né? E a mulher inventou, parece que caiu um caminhão de leite, se acidentou ali, caiu todas as latinhas, tudo com ela tem leite, e o marido com intolerância à lactose. E ele, como é muito carinhoso, ele não fala. E o estômago aqui vai... Rock. Então, pergunta. O padre faz a homilia, sempre conta uma historinha. Vocês vão ser padres aí, né, Eduardo?
Toda homilia ele conta uma historinha. Aí todo mundo já sabe, é o padre da historinha. Sempre é da historinha. E o povo já não aguenta mais porque é a mesma historinha. Ele sempre conta a mesma historinha do gato que subiu no telhado e não sei o quê. Então, pergunta para aquela senhorinha, tem padre ouvindo agora, né? Aquela senhorinha sempre quieta, discreta, uma mulher equilibrada que está ali na frente. O que a senhora acha da minha homilia? Ela vai dizer, está muito ruim, padre. O senhor está repetindo, eu estou aqui há 70 anos ouvindo nessa igreja, o senhor está repetindo a mesma, né? A mesma. Então, toma cuidado com isso. Remédio da oração, remédio do jejum e da abstinência, o remédio da esmola. Solidariedade com os pobres. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. E o quarto remédio? Falei que tinham 5, agora acabaram os da Bíblia, né? Vocês têm ideia de qual seria o quarto e o quinto remédio? Primeiro, vamos lá? Coloca a mão na cabeça, qual é o primeiro? Vai rezar, vai, é reza que passa, é reza que cura. Segundo remédio, jejum e abstinência. Vai, fecha essa boca, né? Fecha essa boca que a vida vai ser melhor. E é o próximo remédio? Da esmola. Abre essa mão. Tem gente que em italiano diz braccio corto. Braccio corto é que o braço é curtinho, não chega até no bolso. Vai, chega até aqui no bolso, né? A caridade que não passa pelo bolso é retórica, é discurso. Se não passa por alguma coisa concreta que você dá para os outros, você não tira algo de si e entrega para o outro, não é esmola, é talvez poesia. Tá, então já falamos dos 3, falta o quarto e o quinto. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo. E no a si mesmo, qual seria o remédio? Deixa eu falar para vocês. Jesus, quando falou? Quando rezar, entra no teu quarto e fala ao teu Pai em segredo. Remédio da oração. Quando você fizer sua caridade, não fique tocando trombeta. Faz em segredo. Que a tua mão direita não saiba o que faz a esquerda, não é isso? E quando você for fazer jejum, não fique, cara triste, o que você está assim? Estou em jejum. Não, passa perfume, fica feliz, não fica dizendo, eu não posso comer isso daqui. Santo Agostinho era vegetariano, nunca comia carne, e nunca ninguém soube, sabe por quê? Quando vinha alguém, ele comia carne. Só por quê? Porque mais importante do que o jejum, era a discrição, era o sigilo, era o segredo, era a intimidade. Isso era um trato dele com Deus. Então, teu Pai que vê o que está no segredo, te recompensará. Tem aqui 5 segredos do amor, não é? Então, você precisa de um momento de silêncio, de intimidade, de solidão acompanhada. Tire um momento para você. Isso cura, isso reintegra. Faça silêncio. Quando as pessoas, nós vivemos num mundo barulhento, num mundo confuso, a pessoa chega, liga o computador, liga a TV, liga não sei o que, liga o rádio, e aí fica aquele brum, 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 até aqui, às vezes num acampamento, às vezes na igreja, a missa está muito barulhenta, não está não? Muita música, muita criatividade, muito comentário, e é preciso, num determinado momento, parar e calar. A liturgia prevê que depois da comunhão se faça pelo menos um momento, se diz, mas vamos lá, uns 3 minutos de silêncio. Esses tempos atrás, o pessoal veio lá e me tocou, padre, já, porque eu deixei o silêncio um pouquinho mais, parecia que o padre estava dormindo. Não é. Há momentos que é preciso parar, fazer silêncio. Então, oração, jejum, esmola, silêncio, silêncio, intimidade. Você tem direito à sua gaveta das cuecas onde ninguém mexe. Você tem direito à sua gaveta daqueles papeizinhos onde ninguém mexe. Mas entre marido e mulher existe um espaço sagrado onde o outro não entra. Terão tudo em comum, menos os seus pecados. Um casal chegou para mim e disse assim:
Padre Joãozinho, a mulher falou, Padre Joãozinho, esse safado me traiu. Eu quero ir lá, que ele vai se confessar, trouxe ele aqui, mas eu quero assistir. Para ver se ele vai contar para o senhor todas as safadezas que ele está fazendo. Não dá, né, gente? Não dá. Não é assim. Ai, e o quinto remédio? Falei de 5 leis que nos libertam e agora de 5 remédios que nos curam. Qual seria o quinto? Então, se tem o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, bate a mão no peito aqui agora e abre. Tem a lei da integridade, que precisa do remédio da verdade. Para nos reintegrar no amor, nós precisamos do remédio da verdade. Veja só que maravilha. O Papa Francisco nos fala o tempo inteiro do amor na verdade. O Papa Bento XVI chegou até a lançar Deus Caritas Est, o amor, Deus é amor, e Caritas in Veritate, que é o amor e a verdade. Os nossos primeiros pais, depois que pecaram, se tornaram fingidos. Perderam a sua integridade. Se tornaram corruptos. Essa é a verdadeira origem da corrupção. Então, a verdade cura. Dói, mas cura. Santo Inácio de Loyola diz que a verdade é como a luz que vence o príncipe das trevas. A verdade vence o pai da mentira. O melhor exorcismo é a verdade. E um dos altares da verdade é a confissão. Procure um sacerdote, conte, fale, abra, tire estas máscaras e você vai ver que este será um remédio que vai te reintegrar. Então, viver voltamos ao princípio, na presença do Senhor. Estas 5 dimensões. Quando eu estava preparando esta palestra sobre os 5 segredos do amor, a cura e a libertação, me veio uma canção que eu fiz há 25 anos atrás. E eu nem podia imaginar que ela tocava nos 5 segredos. Vocês não podem imaginar qual é. Quer ver? Vamos lá. Vamos rezar e cantar para encerrar. Pode ficar de pé. Põe a mão no coração e diga: amar é. Deixa essa mão erguida assim e diga: toca, Senhor. Toca, Senhor. Agora no coração. Com teu amor. Com teu. Mais uma vez. Toca, Senhor. Toca, Senhor, com teu amor, Agora põe a mão na cabeça, amar a Deus. Tira todo medo, angústia e aflição. Toca nesta alma e cura o coração. Agora coloque a mão aqui assim, das coisas. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca neste corpo, Jesus com teu. E ao próximo agora. Cura do pecado e lava com perdão. Faz das nossas pedras um novo coração. Agora aqui, a si mesmo. Toca nossos lábios e o nosso interior. Vamos te louvar, Jesus, com muito amor. Amar é. Toca, Senhor. Toca, Senhor.
com teu amor, com teu amor. Aí, lá na cruz, para encerrar, tinha um sujeito crucificado ao lado de Jesus, e todo mundo perguntava: qual é a senha, hein? Qual é a senha? E ele disse: eu sei, a senha é Jesus. E o bom ladrão disse: Jesus, quando estiveres no paraíso, lembra-te de mim. Aqui no livro dos 5 segredos do amor, eu conto essa história que eu aprendi com um bispo lá da Argentina, o Dom Virgínio Bressanelli. Quando ele disse a palavra Jesus, ele assumiu Jesus na vida dele. Qual é o nome? Qual é o nome? Quantas letras? Então vamos estender a mão assim e dizer para terminar: eu quero este nome, está acima de todo nome. Jesus. Agora com essas duas mãos batendo palma lá em cima. Jesus. É o nome que salva, cura, liberta. Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero viver tua palavra, quero ser cheia do teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem um nome e é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Lá em cima, Jesus. Com a mãozinha assim, ó. 5 letras.